Boa noite, companheiras e companheiros. Estamos iniciando aqui a live de hoje para discutir a situação da evolução da pandemia e a situação dos trabalhadores aqui em Florianópolis. Uma semana que iniciou com bastante polêmica, né? A prefeitura editou um novo decreto, retomando as restrições de funcionamento para uma série de atividades, principalmente ligadas ao setor de serviços. É importante que a gente compreenda esse processo dentro da evolução no cenário nacional da pandemia. O Brasil hoje é um epicentro dessa pandemia no mundo. Ele tem, passamos infelizmente da marca de 50 mil mortos fruto da pandemia, e Florianópolis registrou no último mês a duplicação do número de casos. E isso se deve, na nossa opinião, a medidas que comunicaram para a população, do ponto de vista do poder executivo, do governo da cidade, da prefeitura da cidade, que Florianópolis era uma ilha, num sentido metafórico nessa história toda, em relação ao resto do país. E o afrouxamento de uma série dessas medidas restritivas, que garantiam para a gente um resultado diferente, passaram uma mensagem para a população da cidade que estava tudo bem, né? Que nós estávamos, de certa maneira, quase que imunizados com relação ao Covid-19. E os casos, então, começaram, quando a população, a mensagem que se passa é essa, e a propaganda do governo foi essa, a população, por óbvio, naturalmente, relaxou, no sentido não de relaxamento pejorativo, mas relaxou nas medidas que até então tinha adotado para evitar o contágio dessa pandemia. A nossa taxa, ela ainda é baixa, é 1,5, mas pelos números que a gente tem observado, né, hoje nós estamos com 346 casos ativos, considerando a taxa de contágio dela, possivelmente até o final da semana a gente já possa estar próximo dos 500 casos ativos em Florianópolis. E uma outra coisa que a gente tem observado no decorrer dessa pandemia é que o número de testes que a Prefeitura de Florianópolis vinha realizando diminuíram nas últimas semanas. Muitas pessoas estão ficando no período de isolamento social quando estão com um caso suspeito de Covid, retornam sem fazer o teste, né? Conversamos hoje numa reunião com a Vigilância Epidemiológica, os testes ainda vão ser feitos para fechar os casos, mas o número de testes que a prefeitura fazia já não é mais o mesmo. Isso também é um problema do ponto de vista da informação e do planejamento das ações de saúde que precisam ser feitas a partir dos números que você vai sistematizando. Então, hoje, a nossa cidade, ela passa por um momento limite, né? A taxa de ocupação hospitalar começou a aumentar, o número de casos dobrou nos últimos 30 dias, tem uma perspectiva desses casos continuarem aumentando, e nesse momento, o que a prefeitura fez há poucos dias? Liberou o transporte coletivo, que é um foco de contaminação, se não tiver todas as medidas de segurança adotadas, que atinge os mais altos níveis, do ponto de vista do contato das pessoas e da circulação de pessoas, carregamento de vírus. Então, hoje, a medida que a prefeitura adota essa semana, na nossa opinião, ela é acertada, porém ela é atrasada e incompleta. Incompleta em que sentido? Quando você diz que determinados setores do comércio precisam estar fechados, e ao mesmo tempo você não diz que outros setores com atividades muito semelhantes podem continuar abertos. Há uma contradição. E setores que não são serviços essenciais podem continuar abertos. E aí vamos discutir a questão dos templos religiosos. A prefeitura não restringiu, manteve os templos religiosos funcionando e fechou as academias. Né? A prefeitura fechou uma parte do comércio e outra parte ela não colocou nenhuma nova medida restritiva. E isso, na nossa opinião, é contraditório. Né? Se a gente tem hoje, do ponto de vista sanitário, a perspectiva de que a pandemia pode sair do controle em Florianópolis, a gente precisa retomar um processo que foi feito no início da pandemia, que é não gosto dessa palavra, mas quase como se fosse um lockdown, para que a gente possa voltar a ter as rédeas dessa
contaminação. Tem um outro elemento importante nessa discussão, é que a pandemia hoje, ela migrou de classe social, por assim dizer. No início da pandemia, ela começou na classe média, em estratos da sociedade onde o poder aquisitivo é maior, que eram pessoas que voltavam de viagens da Europa e contaminavam, a rigor, pessoas próximas. E hoje, a pandemia ela migrou para as periferias. O próprio covidômetro da prefeitura, esse é o nome que eles adotaram, já demonstra isso. E isso é uma preocupação muito grande, porque sem teste, em lugares onde as famílias não têm condições econômicas e sociais sequer para fazer o distanciamento social, que dirá o isolamento social de contaminado, que estão tendo que se expor diariamente porque não tem política pública para garantir segurança alimentar, não tem política pública de saneamento, não tem política pública hoje para garantir condições sanitárias para que essas pessoas das periferias, das comunidades, possam enfrentar, a gente pode ter uma explosão de casos aqui na cidade. E aí, uma outra preocupação que a gente queria trazer nesse debate é relativa aos companheiros que trabalham, companheiras, hoje na vigilância epidemiológica do município. Desde que o Jean assumiu, de 2017 até 2020, dias atuais, fruto de aposentadoria, exonerações, esse setor, que é o setor de inteligência, que pensa, que investiga e que faz os testes, que acompanha os testes de todos os casos suspeitos aqui em Florianópolis, ele diminuiu 30% do número de trabalhadores que ele tinha em relação ao outro governo, antes do Jean assumir. Ou seja, esses trabalhadores já estão há 3 meses sobrecarregados no meio de uma pandemia, lembrando que a dengue não parou na cidade, o sarampo não parou na cidade, tudo precisa ser acompanhado pela vigilância epidemiológica, mas a pandemia, com 30% a menos do efetivo que deveria ser o mínimo para funcionar, e já vem agora com esse número de casos aumentando, né, numa sobrecarga extrema para esses trabalhadores que têm a responsabilidade de fazer esse acompanhamento. Eu queria fazer só um acréscimo ao que você está falando, René. Na verdade, são 386 casos ativos e nós temos 2.000 pessoas aguardando ser testadas. O Marcos falou agora no Facebook sobre a subnotificação. Se 2.000 pessoas ainda estão aguardando os testes, corroborando aquilo que estava falando. 2.000 aguardando, fora os que ainda nem entraram na notificação. Né? A gente tem relatos de situações que as pessoas ainda nem chegaram lá, né? Acabaram de sair. Então, esse número pode ser muito maior. Né? Pode ser muito maior, pessoas assintomáticas ou outras, e pode ser muito maior na cidade. E a gente está aí com ônibus circulando, com uma série de questões da cidade seguindo, enquanto o prefeito toma uma medida atrasada e parcial, que não vai dar conta, e aí, do ponto de vista, ela pode ser uma catástrofe. Do ponto de vista sanitário, não surtiu o efeito que precisa, e do ponto de vista econômico, você decidiu que uma parte daquele setor vai fechar do ponto de vista econômico, você vai gerar desemprego, vai aumentar o problema social e econômico na cidade, sem, de fato, controlar a pandemia. Que se é uma preocupação, e essa é um debate que a gente precisa fazer, né, o que vale mais, a vida ou a economia, né, e que é um debate que tem sido e que está posto, na verdade, as duas questões são importantes, mas os governos não têm adotado medidas para garantir a vida e que deem suporte para que a economia consiga ter um mínimo, que as pessoas tenham um mínimo, principalmente a classe trabalhadora, que é quem sofre nesse caso, quem está sendo demitido, quem está tendo seu contrato de trabalho reduzido, quem está tendo que pegar o auxílio emergencial lá, que mal dá para você comprar a comida do mês, você não tem esse suporte, você está jogando, empurrando a classe trabalhadora cada vez mais para uma situação de morte, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista sanitário. E o Sintrazen tem falado desde o início da contratação emergencial e do chamamento do concurso público. E esses casos crescendo, a vigilância epidemiológica sobrecarregada e com um número de trabalhadores insuficientes, como você falou. O chamamento que a prefeitura fez no primeiro momento, que foi importante, ele recompôs equipes dentro das unidades que já faltavam, de atenção primária, que já tinham déficit. Mas existem setores ainda que precisam ter isso recomposto, né? Estamos falando aqui da saúde, mas tem isso na assistência social, tem isso na própria CONCAP, enfim, em vários setores dos serviços essenciais. Outra coisa que chama a atenção nessa semana é que tem secretaria que mesmo com, vamos dizer assim, desenhado para ela, o que ela precisa fazer com procedimento de biossegurança, para que os trabalhadores possam se proteger, e eu digo desenhado porque foi um ofício entregue
com o protocolo, com o fluxograma que está sendo adotado pela Secretaria de Saúde no município. Aí eu falo da Secretaria de Assistência Social. Se trazer encaminhou há 30 dias o protocolo, o fluxograma, com o manual de treinamento que precisava ser feito com os trabalhadores para que eles conhecessem fluxos e pudessem se proteger frente aos atendimentos que eles estão fazendo. E até hoje a Secretaria de Assistência Social não apresentou um plano de educação permanente, de formação para os trabalhadores. Nesse sentido também, na nossa opinião, a gente precisa retomar, mesmo na própria Secretaria de Saúde, onde se produziram vários manuais e documentos a respeito de biossegurança, de segurança, saúde do trabalhador, fluxograma, como fazer esse procedimento todo, mas que há uma necessidade de retomada, né, dessa discussão, uma necessidade de formação permanente em torno desses aspectos. A gente também recebeu denúncia e amanhã nós vamos estar verificando a situação dos trabalhadores das intendências, né, onde chegou para a gente que o número de não está faltando EPI, que tem um problema na distribuição de EPIs, e amanhã nós vamos estar verificando também qual a real situação dos trabalhadores das intendências, né, qual a real necessidade, de fato, deles estarem hoje na linha de frente, como outros setores, e se eles, estando na linha de frente, foram treinados, informados, e se têm os EPIs necessários para a sua proteção. Então, são elementos que a gente queria trazer para esse debate, do ponto de vista de entender o que está acontecendo nesse momento. Então, o governo Jean, na nossa opinião, ele demorou a tomar pulso da situação. As medidas que ele adotou, na nossa opinião, ainda são parciais, elas podem não resolver o problema da pandemia e agravar o problema econômico na cidade. Hoje, o Igor também vai apresentar para a categoria uma pesquisa que a gente fez, agora passo a palavra para o Igor, uma pesquisa que a gente fez sobre a situação dos trabalhadores e como que eles veem a pandemia e como está o olhar de dentro para fora, né, nas mais diversas secretarias. Isso. Aí, vou pedir para o Gabriel passar, colocar ali para nós. Isso, obrigado, Gabriel. Deixa eu passar, perfeito. A Laura, só antes de você começar, a Laura comentou uma questão importante. O Miltinho e o Maicon apresentaram um projeto de lei, depois teve um monte de fake news que circulou ontem, né? Decreto legislativo tentando vetar o artigo da suspensão dessas atividades. Né? Inclusive, ontem e hoje teve manifestação de grupos, né, de trabalhadores, provavelmente chantageados pelos patrões deles, com movimentos que a gente até teve a oportunidade de passar e observar hoje, né? Está tentando sequestrar politicamente essa pauta, né, chamado conservadorismo Floripa, né? Mas o projeto ele não foi aprovado ainda, né? Vamos ver o desenvolvimento dele na Câmara, até porque o Miltinho é presidente da CCJ e um dos grandes, vamos dizer assim, articuladores políticos da base do governo Jean na Câmara de Vereadores. Esperamos que esse projeto não seja aprovado, esse decreto legislativo seja rejeitado e que a Prefeitura amplie essas medidas, né, para outros setores, para que a gente, de fato, possa voltar a ter mais segurança no controle da pandemia em Florianópolis. Isso é importante destacar esse contexto. Em 2 semanas, a gente triplicou os casos ativos em Florianópolis, triplicou. Então, há um crescimento exponencial dos casos em Floripa. A gente tem a taxa de transmissão em torno de 1,5, então, quer dizer, cada pessoa está transmitido para 1,5 outra pessoa, então nós estamos em aceleração, nós estamos crescendo a pandemia no município. Não é hora de relaxar, é hora da gente redobrar os cuidados com os trabalhadores, reforçar os trabalhadores que estão, setores onde estão faltando, afastar e testar os trabalhadores em massa. E é sobre isso que a gente vai falar também um pouquinho a partir da percepção dos trabalhadores. Então, se a gente observar, nós tivemos 162 respostas. Dessas, 70% foram do pessoal da educação, que está preocupado com o teletrabalho, sobrecarregado, e 18% da saúde, e 12% dos demais setores. Das pessoas que responderam, 85% relataram sentir-se preocupadas ou muito preocupadas em relação à saúde, a sua saúde e a de seus familiares, contra mais ou menos 9% despreocupados. Então, a preocupação é algo que ainda está entre os trabalhadores. Se o trabalhador se sentisse seguro no seu ambiente de trabalho, ou seguro, né, em relação à pandemia, se a gente fornecer todas as condições, talvez a gente conseguisse reduzir essa preocupação. Nós temos 25%
das pessoas que responderam o questionário trouxeram sintomas respiratórios, disseram que em algum momento tiveram sintomas respiratórios, só que, no entanto, apenas das pessoas que responderam teve resultado positivo para a Covid, e cerca de 40% não realizou nenhum teste, então demonstrando que as pessoas ainda têm dúvidas ou têm restrição da testagem. Veja, às vezes a gente fala, agora, muitas podem ter tido sintomas antes de ter ampliado o critério na saúde. Mas esse mesmo critério da saúde não é aplicado nos outros serviços essenciais. Por exemplo, CONCAP, assistência, que também estão na linha de frente, eles não podem, não é qualquer sintoma, eles têm que fechar o critério, mesmo estando na linha de frente. Um dado importante é que, ainda que 30% dos respondentes do setor saúde tiveram pessoas positivas no seu local de trabalho. No entanto, apenas 15% desses responderam que haviam realizado algum teste diagnóstico para a Covid, né? Então, demonstrando que a testagem ainda é pequena. Aqui os números eles estão misturados, né, com o pessoal da educação. Por isso que o gráfico, às vezes, não demonstra exatamente o que eu estou lendo, porque isso eu extraí do percentual da tabela. Aqui ele está junto com o pessoal da educação. Daqueles que testaram, 16% passaram por toda a quarentena com incerteza de seu diagnóstico, sendo testado após 14 dias dos sintomas. Apesar de 92% não ter feito, né, não realizou o teste, porque não teve sintoma, a gente teve 16% que teve resultado positivo, que teve depois que tiveram sintomas, mas foi aplicado só depois dos 14 dias. Que é aqui, esse gráfico que mostra, né, o que eu estava falando. Bom, na última semana, você se sentiu adequadamente protegido em seu local de trabalho? Então, muitos que responderam foram da educação, mas dos profissionais em serviços essenciais presenciais, cerca de 40% não se sente protegido em ambiente de trabalho, cerca de 55% dos trabalhadores em serviços presenciais consideram que existem problemas na qualidade e no fornecimento ou disponibilidade de equipamentos de proteção individual fornecidos. Mais ou menos aqui, tem uma fala aqui embaixo, se percebeu algum problema em relação ao EPI, né? Então, muitos perceberam problemas e com relatos do tipo, há muita preocupação da gestão em economizar EPI, poupando de dar máscaras cirúrgicas para pacientes, por exemplo. Aqui, inclusive, tem a disponibilização na recepção, uma caixa de máscara que é para uso estético, não possui filtro, proteção respiratória, dizem que foi comprado errado e querem usar, irresponsabilidade. Então, teve o episódio da compra equivocada, né? E ainda a preocupação persiste entre os trabalhadores. Como você avalia o transporte? Né? Então, apesar de a maioria entender que o transporte está adequado, cerca de 50% das pessoas que estão trabalhando, de fato, que não aparecem no gráfico, encontram problemas com o transporte até o momento. E sobre o trabalho virtual, cerca de 30% dos respondentes entendem que estão trabalhando mais que sua jornada ordinária em atividades virtuais. Então, se a gente somar aqueles 12 com os 17, mais ou menos 30% relataram que estão trabalhando mais no teletrabalho do que se estivessem na jornada normal. Você recebeu treinamento, formação? O René comentou sobre isso, da assistência, né? Mesmo na educação, eles estão fazendo atividades agora diferentes das habituais e não receberam treinamento. Então, 54% não receberam qualquer tipo de formação sobre Covid-19 e 38% receberam apenas orientações por WhatsApp, demonstrando claramente a falta de treinamento para a emergência de saúde pública na rede. E aqui muitos ainda encontram dificuldades com seus filhos, né? A gente teve relato de problemas ainda em relação a isso. Aqui ainda é sobre treinamento, vou passar o próximo. Então, sobre os filhos.
muitos ainda encontram dificuldades com seus filhos, tanto nas questões de falta de pessoas para cuidarem dos filhos, visto a ausência das aulas, quanto nas dificuldades advindas do teletrabalho e nas questões psicológicas decorrentes. Então, as falas que estão projetadas, vocês estão vendo, elas são relativas a essas dificuldades. Há muitas dificuldades para o teletrabalho, difícil se dedicar a fazer aulas online, as dificuldades maiores, o tédio, não poder sair de casa, do isolamento. E daí você se sente bem informado sobre o Covid para o exercício profissional, né? A gente percebe, então, que 33% não se sente preparado para lidar com questões inerentes ao Covid. E cerca de 40% obtiveram informações por meios próprios, sem o apoio e treinamento da prefeitura. Então, é mais ou menos isso. Sobre o questionário, as pessoas colocaram que estão tendo informação pela mídia, né? A maioria das informações sobre o uso correto de EPIs recebeu do hospital, em outros locais, enfim. E depois os comentários, eles comentam que a iniciativa foi boa, e essa frase é muito emblemática: nós temos que garantir os pagamentos dos profissionais da PMF, lembrando que a gente está tendo direitos retirados, né? A nossa Previdência vai descontar, querem descontar em 3%, congelaram as férias da saúde, não estão pagando para o restante o terço de férias, né? A garantia de formação aos funcionários, não houve treinamento para o pessoal que está em teletrabalho, né? Garantia de EPI a todos os profissionais, ainda tem restrição, ter teste para a Covid disponível para todos. Acho que o Renê pode complementar depois na finalização, falar um pouquinho na questão da testagem. Garantir alimentação e assistência social para as famílias de alunos da rede em necessidade, garantia de permanência de todos os ACTs, garantia dos direitos profissionais no tempo da pandemia, né? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu acho que a gente continua na luta, a gente teve avanços importantes. É importante citar que a nossa mobilização criou melhores condições de transporte, originou a ideia do voucher, a ideia dos roteiros da saúde, que foram insuficientes e precisaram ser ampliados. Nós temos fiscalizado em cima da questão do transporte, e isso tem facilitado, inclusive, a fiscalização. Vários esquemas do cuidado com os filhos foram também fruto da nossa mobilização, da luta. Nos locais de trabalho está se conseguindo revezamento, né? A gente garantiu, deu suporte jurídico para os pais, para as famílias que tinham dificuldade com isso, né? Então, nós tivemos vários avanços. Agora, a testagem, né? A secretaria está estudando a testagem de todos, e nós vamos continuar cobrando. Na CONCAP tivemos vários avanços, depois vai ser falado, e eu acho que é isso. Aí vou responder as dúvidas que tiverem e complementar depois os companheiros. Acho que, enquanto isso, a gente passa para o Jeová, para que ele possa ir apresentando alguns elementos da CONCAP, né, Jeová? Sim. Então, pessoal, hoje nós fomos discutir na CONCAP sobre o decreto que o Jean baixou, né, que é a obrigatoriedade do uso de máscara para todos os serviços, e nós somos contra o uso de máscara no horário da coleta, porque para o gari, como o esforço físico é muito grande, fica muito ruim para ele, questão de respiração. O gari acaba se cansando muito, não fadigando, pode ocorrer um problema maior, sei lá, um ataque cardíaco, alguma coisa assim. A CONCAP se disponibilizou a fazer testes com a máscara esportiva, né, e a face shield, aquele que é para quem não sabe, né, que é uma parede de acrílico, né, que os médicos usam. A gente cobrou melhores condições de transporte para os trabalhadores também, né, está fiscalizando o dia a dia. Foi cobrado também da CONCAP, da direção, que após a nossa assembleia, a nossa greve, a gente acordou que não ia ter nenhuma perseguição política, e houve perseguições políticas, né, por parte da direção da empresa para cima de funcionário. E a CONCAP tem até o dia 1º, que é o dia da nossa assembleia, dia 1º/7, para revogar isso aí e acabar com essa perseguição política. Acho que no momento é isso, né? E a gente vai continuar acompanhando o trabalho, os DPI. É só essa questão da máscara, né, que a gente tem visto aí muita polêmica envolvida sobre o pessoal da CONCAP tá sem a máscara. O que a gente tem, que o Jeová apresentou aqui, é que existem características do trabalho
na CONCAP, não estamos falando do transporte ou de quando a pessoa está ali no pátio, batendo ponto, quando ela está dentro do ambiente ali, mas ela não está executando a atividade dela. Existem atividades que os trabalhadores da CONCAP fazem que já tem o distanciamento social. E a máscara, para a questão respiratória, um gari que corre 21 km, né? Na hora da coleta ali é muito complicado, o esforço físico é muito grande e a máscara ela atrapalha muito na respiração. E o gari sente ruim, quem tem um problema, sei lá, qualquer problema de respiração, se tiver com uma gripe, o cara vai cair, não vai aguentar. O esforço é muito grande para usar máscara na hora da coleta. A gente é contra esse uso, e o motorista usa, a hora que acabou a coleta, o uso da máscara dentro do pátio, a gente é a favor do uso da máscara, mas só na hora da coleta que é bem puxado para o gari, não tem condições. É um trabalho que exige muito esforço físico e também cardiorrespiratório. Então, você precisa ter um EPI que garanta essas condições para o trabalhador. Essas máscaras que a gente tem hoje, né, todos os garis que estão assistindo podem escrever aí nos comentários o que foi a experiência terrível do dia de hoje, onde eles foram obrigados a trabalhar com a máscara o dia todo. Então, hoje o SESMID tem um parecer que é a posição que a gente defende, que a máscara, nas condições de execução de determinados trabalhos dentro da CONCAP, né, que são esses que foram relatados aqui pelo Jeová, ela tem que ser um instrumento facultativo. Se tiver garantido o distanciamento social, você não vai ter problema de contaminação, até porque a máscara pode se tornar alvo de autoinfecção dos próprios trabalhadores com outros tipos de patógenos que estão ali no dia a dia na exposição que eles têm na coleta de resíduos. Então, a gente tem essa preocupação. O SESMID já apresentou um parecer, e hoje a direção da CONCAP já soltou uma nota dizendo que o uso da máscara na CONCAP, nesse tipo de situação que nós discutimos, ele é facultativo. A população precisa compreender isso. É diferente, completamente diferente de situações de atendimento ou de circulação, né? O caminhão está ali, ele está com distanciamento social dos demais trabalhadores, no transporte ele vai usar, dentro do pátio ele vai usar, eles vão seguir todas as determinações sanitárias. Né, Bruno? Isso, quer falar da educação? Vamos lá, agradeço aí aos companheiros que me antecederam. Minha tarefa ficou atualizar um pouco as questões da educação, pessoal. Então, acho que o pessoal, se não estiver me ouvindo bem, pode colocar aí no chat, vou falar um pouquinho mais alto daqui. Não tem problema, Giovanni, não tem. Bom, pessoal, obrigado. Vou mudar aqui. Bom, pessoal, a gente tem acompanhado aí, principalmente a educação, através das atividades que estão sendo feitas remotas. Então, a gente tem participado de reuniões pedagógicas, a gente fez uma reunião recente aí com os supervisores escolares e também tem se reunido com o grupo de trabalho de educação do Sintrazem. O que a gente tem visto? Continua a questão da sobrecarga, continua a questão da falta de condições de trabalho e também a gente tem notado uma evolução na questão do desenvolvimento dessas atividades não presenciais no seguinte sentido: na verdade não é uma evolução, é uma evolução ao contrário do retorno dos estudantes, que tem sido, pelo menos com quem a gente tem conversado, menor, inclusive, se a gente pensar lá do começo da pandemia para hoje. Então, a gente está estudando aí, talvez, fazer um novo questionário para poder entender como é que tem se dado essa alteração do quadro dos trabalhadores da educação. Para pensar também questões como as mazelas do teletrabalho. Por exemplo, muitos trabalhadores relatando que continuam trabalhando para além da sua jornada ou fora do seu horário de trabalho, seja noturno, seja finais de semana, trabalhadores que estão sendo obrigados a usar suas redes pessoais, fazendo isso a partir de uma imposição, está errado. Então, o que a gente quer dizer para os trabalhadores é que, apesar de a gente estar em teletrabalho, em trabalho remoto, os nossos contratos de trabalho não foram suspensos. A gente continua com contratos de trabalho, que apesar de ter que se fazer agora um desenvolvimento remoto, eles continuam valendo. Então, tem muitos abusos aí. A gente fez uma nota a partir dos debates da direção do sindicato e do grupo de trabalho de educação, em que a gente reforça várias orientações que já tinham sido postas e atualiza essas questões. Então, é o texto 2 do GT, para quem não teve acesso, ele está aí rodando ainda, uma discussão que está atual. Essa semana,
a gente vai começar a debater, na verdade já estamos debatendo, e vamos fazer uma produção sobre esses debates para que estão vindo aí, pensando o retorno das atividades escolares, né? Então, estão fazendo bastante debate aí, né, Renê? Sim. E só quem não conhece a realidade de uma escola, de uma creche, para começar agora a fazer projeções sobre volta às aulas, né? Só quem não conhece essa realidade do que é o contato dentro de uma creche, dentro de uma unidade pré-escola ou de uma unidade da básica, para poder ter uma ideia descabida de que a gente pode ter um retorno próximo das atividades. Se me permitir, Bruno, é só quem não está observando os próprios números da evolução da pandemia na cidade, que ou é um setor negacionista, que é fato, existe, dentro do mundo que a gente vive hoje, que diz que essa pandemia é uma invenção, que não é assim como tem se apresentado os números, né? Só se for um setor negacionista, que acredito que não seja o caso dos técnicos em educação, né? Acredito que eles acreditam na ciência, né? Então, é um debate hoje, se a gente for analisar, completamente deslocado da realidade social, econômica e sanitária que a gente está vivendo. Você abrir uma discussão hoje sobre retorno de atividade escolar, como você disse aqui, para quem conhece a realidade do chão da escola, para quem conhece as características do processo de trabalho e que olha os números da pandemia no país, está em outro mundo, né? Está em outro mundo, é um negacionista, terraplanista, o que for, mas que não está compreendendo o que a gente está passando nesse momento. E para quem pegou a live desde o início, né? Até recomendo quem não pegou para pegar ali desde o início, tanto na apresentação aqui que o René fez, quanto que o Igor contribuiu, mostram, e todo mundo está vendo, que Florianópolis também está inserido agora numa evolução muito complicada no número de casos, e que as medidas não estão longe de ser adequadas. Então, propor um retorno agora, René, seja para Floripa, seja para o Estado, ou pensando no nível de país, qualquer retorno que demande condições aí de restrição que sejam severas ou mesmo moderadas é completamente descabido. Então, lá no grupo de trabalho agora a gente vai debater esse tema, mas não com vistas de tentar achar saídas e protocolos que garantam algum tipo de segurança, porque ela hoje é impraticável, hoje ela é impossível. Qualquer medida de retomada agora, seja híbrida ou não, ela é de completa irresponsabilidade com a vida das pessoas, sabendo que as atividades escolares elas têm um alto grau de risco de contaminação, seja entre os profissionais e as crianças, estudantes, seja carreando esse vírus para dentro de casa. Então, todos os estudos que têm sido divulgados aí, me corrija se estiver errado, Igor, eles mostram que essas atividades, elas são, sim, das últimas que tem que retornar, justamente por esse grau de contaminação. Então, a gente vai fazer esse debate lá no GT, lembrando, né, Bruno, que a maioria desses estudos que são publicados ou na Lancet ou na Nature, eles levam em consideração a estrutura física de unidades europeias, que não são a realidade da estrutura física das nossas unidades de educação públicas no Brasil. Então, além de tudo, se esses estudos já indicam que ela deve ser uma das últimas, com a estrutura de arquitetura pensada nas escolas públicas da Europa, imagina aqui no Brasil como que seria esse estudo, né? Como é que você vai garantir essas condições de retorno aqui com a realidade que a gente tem, né? As unidades que a gente sabe que muitas das vezes são prédios que têm dificuldade de arejamento, né, as salas de aula, a questão das salas superlotadas, tudo isso que os companheiros da educação já discutem e tem no seu dia a dia, como que você vai discutir um retorno, seja ele o nome que queiram dar, seja híbrido, ou o nome que quiserem dar, nesse momento. No momento não tem condição nenhuma, é só, como eu disse, algum tipo de negacionista, né, que não reconhece a pandemia e que não está vendo os números que nós estamos vivendo no país e aqui no estado e em Florianópolis. É isso. Bom, gente, sobre essa live, a gente queria destacar que nesses 3 meses de pandemia, a situação dos trabalhadores do serviço público, e a gente queria parabenizar todos os companheiros e companheiras da categoria que têm demonstrado ao longo desse período muita qualidade que a gente já conhece de longa data,
Mas isso tem ficado cada vez mais evidente para a população de Florianópolis. Se mesmo os números que eram bons, né, que agora começam a piorar, mas essa fase que a gente teve de bons resultados, que o Jean foi fazer marketing e acabou, do ponto de vista, passando uma comunicação errada para a população, que gerou vamos dizer, essa despreocupação, as pessoas começaram a achar que estava tudo bem, mas esses números só foram possíveis de ser atingidos porque a gente tem uma estrutura de serviço público nessa cidade, né, seja na saúde, na educação, na assistência, na CONCAP, na limpeza pública. E essa estrutura de serviço público que permitiu com que os planos pensados no início da pandemia tivessem os resultados, ela não é benesse desse governo, nem dos governos que já passaram. A gente luta constantemente, né, a nossa categoria sempre esteve na linha de frente da luta nacional contra as privatizações, contra o sucateamento, lutando por concurso público, por fortalecimento, né, dos espaços públicos para que a população possa ter acesso aos seus direitos elementares. E é isso que permitiu que Florianópolis pudesse desenvolver planos que tivessem resultados melhores que outros países, outras cidades. Vou pegar o exemplo de São Paulo. São Paulo adotou medidas sanitárias, assim, a grosso modo, muito parecidas com as nossas. Mas 80% do sistema de atenção primária na cidade de São Paulo hoje é OS. Aliás, a OS do município, né, a UPA Continente, parece que é um foco hoje. Tem um surto de casos de coronavírus lá dentro. E a Prefeitura de Florianópolis tem que investigar. Por que tem um surto lá dentro? Porque não tem EPI para os trabalhadores, porque não tem procedimento de biossegurança, porque a gestão da OS fez pouco caso, não fez treinamento. Por que lá tem um surto? Isso precisa ser discutido, né? Precisa ser investigado. E não são poucos os casos, pelo que a gente andou levantando dentro da UPA Continente, que é a única OS que a gente tem hoje no município. Na educação, a gente conseguiu reverter isso no final do ano passado, início desse ano, mas só tem essa estrutura porque tem serviço público, e só tem serviço público que a categoria tem a luta, tem seu sindicato, e fez esse enfrentamento e vai continuar fazendo esse enfrentamento, né, em defesa do serviço público, né, sem desmerecer a luta de outros companheiros de outras cidades, de outros sindicatos. Mas a gente tem que reafirmar isso. Isso não é uma benesse do Jean. O Jean está usando isso eleitoralmente, fazendo propaganda, e infelizmente agora ele viu o reflexo dessa propaganda toda que ele fez com o afrouxamento das medidas aqui na cidade e a situação podendo fugir do controle. E aí nós queremos discutir algumas questões para encerrar. Primeira delas, a gente tem cobrado que a Secretaria de Administração se posicione sobre a questão da insalubridade. Nós falamos aqui da VE, que é um setor extremamente importante, a vigilância epidemiológica, que teve no governo Jean atacado o direito a receber insalubridade. Hoje tem trabalhadores que não estão recebendo insalubridade. Nós apresentamos uma proposta que, devido ao grau de exposição de risco biológico por conta do Covid, dos trabalhadores estarem em grau máximo, que se pagasse o grau máximo de insalubridade, e a secretaria respondeu falando que eles compraram EPI. Não estão perguntando o que vai ter de almoço, o cara fala que vai comprar uma bicicleta. Essa foi a resposta deles. EPI é a condição mínima, básica, para a atuação do profissional. E EPI, por mais qualidade que tenha, ele não é uma barreira que impede 100% de você se contaminar. Por mais que ele tenha todas as certificações. Todo mundo sabe disso, inclusive os próprios técnicos. EPI não é uma barreira intransponível para nada, para vírus. Ele ajuda a proteger, mas não existe 100% de segurança em qualquer EPI. Né? Ele é um equipamento de proteção. E aí nos respondeu dizendo que compraram EPI. Nós estamos perguntando outra coisa. Nós queremos saber se a prefeitura vai reconhecer o direito dos trabalhadores durante a pandemia de receber o grau máximo, porque eles estão expostos aos maiores riscos biológicos nesse momento. Outra questão, a prefeitura, nessa semana, né, o governo, né, via Câmara de Vereadores, vocês sabem, o nosso projeto da Previdência, o Igor já tocou no assunto, ele está tramitando. Né, ele segue sendo aprovado, foi aprovado agora na Comissão de Orçamento, e o governo vai aproveitar a pandemia para atacar a categoria e retirar, confiscar 3% do nosso salário, com apoio dessa base toda aí do governo que a gente conhece muito bem. Nós estamos passando por um problema que é indireto, e aí queria já deixar
explicar isso para os trabalhadores, né, que tem a relação com os terceirizados. Trabalhadores terceirizados, hoje, as empresas estão aplicando a medida provisória 936 do governo Bolsonaro, da redução de salário, com redução de jornada e demitindo trabalhadores. E são as medidas que os patrões têm adotado na pandemia com a cobertura de todos os governos. Todos os governos, ao invés de tentar garantir, apresentar política para garantir emprego, garantir renda e garantir a remuneração do trabalhador, lavar as mãos. É isso que está acontecendo no país. E aí nós vamos procurar o sindicato deles. Vamos cobrar que esse sindicato se posicione, né, que esse sindicato organize o enfrentamento desses trabalhadores terceirizados, que hoje estão com salário reduzido, né, estão entrando na MP 936, vão receber o seguro-desemprego, vão ficar com 30% do salário apenas, e que vai agravar, mais uma vez, o problema econômico na cidade. Então, eu queria deixar que nessa semana nós estamos procurando, tentando entrar em contato, né, com o sindicato que representa os trabalhadores terceirizados, para a gente organizar a resistência frente a essas empresas que lucram milhões, têm contratos milionários com a prefeitura, pagam um salário de fome para esses trabalhadores, que estão, na sua grande maioria, né, trabalhando ou na limpeza, né, ou nos serviços gerais, são trabalhadores que ocupam esses postos de trabalho, né, na sua grande maioria, e que hoje estão com seus salários reduzidos, fruto dessas empresas. Queremos saber, por que eles estão reduzindo? A prefeitura não está pagando os contratos? Que se está pagando não tem justificativa para reduzir salário de ninguém. Né? É isso que nós precisamos discutir. Está jogando esses trabalhadores, mas aí nós vamos procurar a entidade sindical que representa eles, para ver se a gente consegue evoluir. Nessa semana, teve a discussão do Fundeb, que é uma discussão extremamente importante para a educação. Nós soltamos uma campanha, os companheiros aí já viram, se manifestem. O Fundeb é uma verba extremamente importante para a manutenção da educação pública e precisa ser votada esse semestre para ter garantia de financiamento para a educação para o ano que vem. E nós estamos enfrentando outras batalhas, outros projetos, né, que tramitam a 927, que permite a redução, a MP 927 que está tramitando junto com a 936, que se combinam, né, que permite redução de salário, redução de jornada para os trabalhadores de maneira geral durante essa pandemia, que estão sendo votadas, as medidas provisórias, vencido o prazo delas, para ver se elas viram lei ou não, né, e tem andado a passos largos, mostrando o compromisso desses governos, né, como nós estamos relatando aqui, que na hora de crise, a conta da crise, ela cai nas costas da classe trabalhadora. Né? Além de ter problema, do ponto de vista, como nós discutimos com a chegada do vírus na periferia, ser alvo, né, a possibilidade de ter grandes taxas de contaminação diferentes de outros setores da sociedade e ser negligenciada pelo poder público. Temos visto, e aí queremos saudar os companheiros das ocupações que têm feito manifestações exigindo testes para a população na periferia, o pessoal da ocupação Marielle Franco, nós temos apoiado, e que isso é importante, a gente precisa disso, mas também estão sendo ceifados seus empregos, o direito ao emprego, o direito à renda, né, está sendo atacado, e essas MPs seguem. Então, se a gente não derrubar esses governos, e aí o Sintrazen, na semana passada, junto com outros sindicatos e organizações populares aqui da cidade, se somou a esse movimento nacional, né, ou a gente derruba esses governos, ou nessa pandemia, os ataques, a destruição dos direitos, dos empregos, né, e a destruição de vidas, elas vão continuar aumentando, infelizmente, porque a política desses governos é a manutenção do sistema capitalista, a manutenção do status quo que a gente tem hoje. Não é uma política de ruptura ou que está preocupada com a virícia no mundo todo, não é só aqui no país. A gente precisa dar um basta, a gente precisa se levantar, lógico, com todos os cuidados sanitários, ninguém está propondo aqui que a gente saia do isolamento social, porque ela é uma medida extremamente importante do ponto de vista sanitário, mas a gente não vai poder ficar confinado, né, que é o que eles querem, confinar a gente politicamente também. O confinamento, né, o isolamento social, ele é uma medida sanitária, mas nós não vamos ficar confinados politicamente, vendo os direitos nossos serem arrancados pelos governos. Sobre esse ponto, uma companheira coloca se a gente, na PMF, não vai conseguir avançar da mesma forma que a gente avançou em alguns pontos na defesa dos direitos da CONCAP. Faz uma comparação.
fala do adiantamento de 13º, do terço de férias, que na prefeitura a gente não reverteu ainda. Eu acho que tem a ver com isso. Agora a gente precisa, tem a ver com essa discussão. A gente precisa mobilizar a nossa categoria para a gente ter atos para realmente reconquistar os nossos direitos que estão sendo atacados. No início da resolução, a gente fez um ato, né, na frente, propôs no Conselho Deliberativo, não foi uma proposta submetida a voto, a direção apresentou, e a gente precisa construir isso. Né? É evidente que não é uma coisa que está dada. A questão do adiantamento, nós já perdemos lá no pacotão, então é uma lei, já perdemos lá no início de 2017, quando o Jean chegou. E a CONCAP recebia até ontem. Isso, a CONCAP tem um processo diferente dentro do acordo coletivo, mas existem direitos que, terço de férias, o direito a férias, existem questões que estão restritas ainda, ela existe a resolução 05, mas ela não vai cair por boa vontade do Jean. Nós vamos precisar fazer esse enfrentamento, e esse enfrentamento na CONCAP foi uma greve. Né, foi uma greve dos trabalhadores da CONCAP. A gente precisa discutir, a gente sabe que são situações diferentes. A gente teve a discussão da suspensão da nossa greve por conta da pandemia, ela não foi encerrada da database, né, apesar de agora ter a lei do congelamento de salário aprovada, né, e a discussão dos vetos que ainda precisa ser feita, mas ao que tudo indica, os vetos serão mantidos. Mas existem questões que são específicas do governo Jean e que a gente precisa organizar a denúncia e o enfrentamento de rua. Né? Então, vamos ter que pensar, a categoria vai ter que reagir, e não só o instrumento político virtual que a gente tem utilizado na PMF, ele não tem o mesmo tipo de resposta, todo mundo sabe que a mobilização de rua tem, e é isso que a gente precisa debater nos nossos locais de trabalho. Não é um debate simples, né? Existe muita confusão entre participar de um ato e dizer que ser contraditório com a defesa do isolamento social. Na nossa opinião, não é. Você não está propondo sair todos os dias para desenvolver atividade, você está propondo uma ação específica, determinada, com data e horário, com controle de segurança, com distanciamento social, com máscara, com todas as medidas que precisam ser feitas, e a gente precisa evoluir nessa discussão na PMF com o conjunto da categoria para pressionar o governo. Diferente, inclusive, do que o setor empresarial fez hoje, né? Jogou vários trabalhadores aglomerados na frente da Câmara. Muito diferente do que eles fizeram hoje, né? Não tinha distanciamento social, não tinha nada, jogaram os trabalhadores ali sem nenhum tipo de responsabilidade que os empresários fizeram hoje com esses trabalhadores. Né? Mais alguma questão? Não, tem questão do Bruno. O pessoal perguntou, falou um pouquinho se ele pode comentar sobre demandas do teletrabalho, da educação, e uma questão sobre a Procuradoria da Justiça, que está querendo retirar salário das conveniadas. As duas questões. Sobre as novas demandas, a gente vai debater na reunião de amanhã do GT, né? Elas são diferentes, tanto para o fundamental quanto para o infantil, mas vai na mesma toada do que a gente já colocou agora, que não se alteraram os contratos de trabalho. Existem questões de organização que são, do ponto de vista trabalhista, abusivas, mas também tem questões que são do desenvolvimento daquilo que já está proposto nas nossas funções. Então, tem que estar atento aos desvios de função, tem que estar atento aos abusos, no sentido de fazer você extrapolar teu horário de trabalho, uso de redes pessoais. De resto, a organização do trabalho, ela tem que ser feita e desenvolvida pelo trabalhador que tem ainda, tá com sua jornada ativa, enfim. Né? Então, tem algumas questões que são bem específicas, que a gente vai soltar a nota já no começo da próxima semana, e que daí a gente consegue detalhar um pouquinho melhor as diferenças dos setores que tem ali. Inclusive, a gente tem uma reunião na segunda com o pessoal da EJA, para poder entender bem as especificidades que estão sendo demandadas também desse setor. Sobre a questão de corte de salário de conveniados, os ACTs que trabalham nas conveniadas têm o seu salário pago pela Prefeitura de Florianópolis. Então, o trabalhador nosso não vai ter, ele não pode intervir, a não ser que tenha um corte de salário, que aí não vai ser só para trabalhador de conveniado. Essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer de conjunto, né? Tem que cortar de todo mundo, você não pode escolher uns para cortar e outros não. Então, tem que ver que informação é essa para a gente poder apresentar, ver, conhecer do que se trata. Do jeito que está escrito aí, parece um pouco estranho, né? Não tem como fazer isso para quem trabalha na prefeitura e quem é ACT da prefeitura. Fora isso, gente, acho que as outras questões ficam, a gente tiver
outras questões, pode usar a lista de transmissão, a linha de transmissão do sindicato para acessar, para tirar dúvida, perguntar. Vocês têm também os nossos contatos, podem mandar. A gente vai continuar organizando aí informações e debates sobre as questões da pandemia, a evolução, e acompanhando esse cenário municipal, né? Apresentamos aqui algumas posições sobre o não retorno às aulas nesse momento, a questão dos direitos dos trabalhadores que estão em teletrabalho, que não são só na educação, não são só os da educação, de outras secretarias também, as reivindicações agora que surgiram da CONCAP nessa semana, o acompanhamento do cumprimento do acordo de greve, esse diagnóstico aí que mostra a subnotificação, né, que existe hoje na pandemia, da testagem, né, e a necessidade da ampliação da testagem. Nós precisamos ter testes para todos os trabalhadores que estão em serviços essenciais, e aí nós vamos discutir hoje, na reunião que a gente teve com a Secretaria de Saúde, há uma sensibilidade hoje de discutir pelo menos o teste para os essenciais, e isso nós vamos defender que seja feita uma testagem em todos os trabalhadores dos serviços essenciais, e não vamos aqui ficar fazendo, como falamos hoje, né, Bruno, Igor, vamos ficar aqui levantando bandeira de qual é o melhor, qual é o pior teste, né, qual é o mais adequado para o momento, mas a gente precisa ter um diagnóstico hoje dos trabalhadores que estão há 3 meses já expostos nessa pandemia, e a prefeitura precisa fazer teste em massa da saúde, da CONCAP, da assistência, de todo esse pessoal, para a gente ver qual é o grau de contaminação, possíveis carreadores de vírus, a partir inclusive das atividades que a gente desenvolve no dia a dia, né, para que a gente possa ter planejamento de ações de enfrentamento da pandemia. Nossa categoria está capilarizada na cidade toda, né, os equipamentos públicos eles estão espalhados, a gente mora em diversos locais, então circula, não só Florianópolis, inclusive região metropolitana, e é importante que a secretaria e que o governo Jean pare de fazer propaganda que tem teste e comece de fato a fazer teste, né? Chega de propaganda, inclusive os números demonstram que a propaganda, que é só propaganda, né? Os números estão demonstrados, a evolução da pandemia, as subnotificações pela nossa pesquisa, que é uma amostragem pequena, ela já aparece de maneira gritante, pessoas que ficam os 14 dias de isolamento social, retornam ao trabalho, né, já não estão mais transmitindo, mas retornam sem o teste e ainda ficam aguardando. Temos 2.000 testes em espera, pendentes, em espera. São pessoas que já retornaram e possivelmente, se foram infectadas lá atrás, né, se já foram infectadas, já passou a janela de contaminação, mas que não aparece no número oficial, que acaba não aparecendo. Algumas estão lá em casa isoladas, esperando, angustiadas, querendo saber o que tem. E, sendo diagnosticados, você vai ter casos de contato que hoje não estão notificados, porque não tem o teste dessa pessoa que está esperando, né? São vários casos de contato que estão circulando sem o resultado do caso zero, vamos dizer assim. Então, é um problema real. Então, o governo tem que parar de fazer propaganda e começar a agir de fato no enfrentamento da pandemia, retomando teste em massa para todo mundo, começando pelos trabalhadores de serviços essenciais e para toda a população, especialmente a população das periferias, que é a que vai ter mais dificuldade de fazer esse isolamento, fazer esse distanciamento. A gente precisa ter um diagnóstico para planejar a ação. A ação de saúde se faz com base em dados e em números. Se você não está testando, você não sabe aonde o vírus está circulando, você não consegue fazer relação de contaminação. Então, nós vamos frisar aqui, finalizar a live, com essa reivindicação. Testes para todos os trabalhadores dos serviços essenciais imediatamente. É isso que a gente espera do governo Jean, até para que ele possa planejar como que ele vai enfrentar o crescimento da pandemia aqui na cidade. É isso, gente. Obrigado aí a todos que participaram. Amanhã tem um ato, né? Um ato simbólico aqui na frente da Catedral, pelo Fora Bolsonaro, em defesa dos direitos dos trabalhadores. Está sendo chamado pela Central Única dos Trabalhadores. Quem puder participar, pode vir. Vai ser que horas? Meio-dia, na frente da Catedral. Quem quiser participar, vai ser feito com distanciamento social, com o uso de todos, de máscara, enfim, de todos a paramentação necessária para a gente garantir a segurança, mas nós não vamos ficar confinados politicamente. Então, amanhã, meio-dia, na frente da Catedral, é um ato pelo Fora Bolsonaro, em defesa da vida, dos empregos e dos direitos da classe trabalhadora. Quem puder participar, venha até o centro e participe desse ato. É isso, obrigado e até
a próxima. Força na luta, rapaziada. Nós vamos superar tudo isso. Obrigado.